Abra suas Bíblias, já comigo, em 1 Coríntios 10, 31. Primeira Coríntios, capítulo 10, o versículo 31. 31, versículo. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ainda com a sua Bíblia aberta, abre em Filipenses. Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 18 ao 21. Todos encontraram? Filipenses 3, 18 a 21 diz assim: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Feche sua Bíblia. Esteja orando comigo mais uma vez. Curve sua cabeça. Senhor Deus, meu Pai, Tu és santo, poderoso. Tu és digno de toda honra, toda glória, meu Pai. Eu te peço, fala conosco, Senhor. Nós já entoamos hinos, louvores a Ti. Nós falamos contigo, agora eu te peço, meu Pai. Fale conosco. Fale com esses jovens que estão aqui neste sábado, buscando uma palavra do Senhor. E que o Teu Espírito Santo possa vir e penetrar com essa palavra em seus corações, para que eles possam pôr em prática aquilo que eles aprenderem hoje, meu Deus. Usa eles, usa-me, Senhor, também como Teu instrumento. Eu me esvazio de mim, para que o Senhor me encha mais de Ti, Senhor. A Ti seja dada a honra e a glória. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, eu peço. Amém. Pode tomar seu assento. O tema dessa pregação é ambições. Eu estou um pouco rouco por causa do louvor, mas normal isso. O tema é ambições. Nós, jovens, estamos numa fase de mudanças, de processos, de decisões. Uma fase de querermos estabelecermos focos, estabelecermos metas, objetivos para a nossa vida. Então quero falar um pouco sobre isso essa noite. Primeiramente, eu quero descrever um pouco da nossa natureza original sem Deus. Nós, quando estamos afastados de Deus, a partir do momento que caímos em Adão, a nossa carne, a nossa natureza humana, eu quero comparar ela à hemoglobina do nosso sangue. Que nome difícil, né? Hemoglobina. A hemoglobina, ela é responsável, ou as células vermelhas do nosso sangue, ela é responsável
por oxigenar as nossas células. Ela é responsável de pegar o oxigênio dos nossos pulmões e levar para as nossas células, através do nosso sangue. Só que tem um porém. E esse é o motivo de muitos se viciarem no cigarro. A hemoglobina, ela tem 10 vezes mais afinidade com o gás carbônico do que com o oxigênio. Só que o gás carbônico, ele mata a célula. O oxigênio faz ela sobreviver. A nossa natureza é semelhante à hemoglobina. Nós não queremos Deus. Antes de Deus nos resgatar, nós odiávamos Ele. E éramos filhos da ira. Em Efésios 2, Paulo fala que antes estávamos mortos em nossos pecados. Mas Cristo veio e nos vivificou, mediante a sua misericórdia, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se ensoberbeça ou se glorie. E a nossa natureza é assim. Quando a partir do momento que nós nascemos, nós somos inimigos de Deus. E isso se chama depravação total. A depravação total é a questão de que o pecado, quando entrou na humanidade, ele afetou todas as áreas das nossas vidas. Materiais, sentimentais e espirituais. Ele deturpou, ele distorceu. E o pecado que nós cometemos, ao contrário do que muitos pensam, não é nós quebrarmos as leis de Deus. Quebrar as leis de Deus, que Deus estabeleceu, conhecido como os 10 mandamentos, são apenas as consequências do que é realmente o pecado. E o pecado em sua natureza está descrito em Romanos 1, que fala que Deus, Ele se manifestou através de sua criação, só que nós não demos a devida glória a Ele. Mas nós demos glória a outras coisas, a ídolos. E tudo que rouba a glória de Deus, tudo aquilo que nós direcionamos a nossa glória, ao nosso louvor, essa prática é chamada de idolatria. E esse é o pecado que nós cometemos contra Deus. E através disso, por nós não termos dado glória devidamente a quem merece, o Criador dos céus e da terra, nós ignoramos a sua lei, ignoramos os seus atributos, o seu caráter e as suas exigências para conosco. Só que nós estávamos, sim, mortos em nossos pecados. Mas Cristo veio, se fez homem, e Ele levou sobre si os nossos pecados. E é isso que nós comemoramos na Páscoa. A morte de Cristo e a ressurreição. O justo pelos injustos. O fiel pelos infiéis. O puro, santo e reto pelos impuros, profanos e tortuosos. Se nós conseguíssemos expressar um pouco apenas do que Jesus padeceu naquela cruz, nós morreríamos. Tamanha perturbação psicológica que iríamos ter. Porque foi divulgado, há umas décadas atrás, um laudo de médicos que tentaram recriar a morte de Cristo física.
O sofrimento de Cristo físico, os flagelos dele, os soldados romanos chicoteando ele, os pregos, a falta de ar que ele teve na cruz. Sim, foi dolorido isso. Mas a dor maior que ele sofreu foi no seu espírito. A partir do momento em que Jesus foi tirado fora da cidade de Jerusalém e posto no madeiro, Deus imputou todos os pecados da humanidade sobre ele. E um dos atributos de Deus é ser santo, e o outro é ser justo. E ele, todo o castigo que para os pecados, ele tinha estabelecido o inferno, ele estabeleceu o inferno. Mas quando Cristo estava na cruz, e todos os pecados estavam sobre ele, Deus pegou a sua ira do inferno e despejou ela em cima de Cristo. A ira eterna de Deus foi despejada em cima de Cristo. O cálice da ira de Deus, Cristo bebeu até a última gota, que foi as dores do inferno. Ele sofreu as dores do inferno, as dores eternas do inferno. Ele sofreu durante aquelas 6 horas, aproximadamente, de cruz. E quando nós limitamos a crucificação dele apenas em pregos, coroas de espinhos e flagelos, nós estamos limitando o seu sofrimento, porque qualquer mártir poderia sofrer o que ele sofreu fisicamente, e sofreram até mais em suas carnes. Mas a questão é que no seu espírito, aquilo que ele pagou por nós, espiritualmente falando, quando ele satisfez a ira de Deus, que era contra os eleitos, quando ele satisfez aquilo, homem nenhum poderia pagar, porque Deus é eterno. E nós, quando nós pecamos contra um ser eterno, a nossa punição é eterna. E apenas um ser eterno poderia sofrer essa punição. Ou seja, eu e você não conseguiríamos satisfazer a justiça de Deus, mesmo se nós morrêssemos. De tão pequeno que somos. E aqui eu encerro a minha introdução. Nossa natureza era morta, pecaminosa, odiávamos a Deus, éramos inimigos de Deus. Até que Deus achou, pela sua misericórdia, achou graça em nos resgatar do lamaçal do pecado e nos trazer para o seu reino, transformando-nos de criaturas abomináveis a filhos de Deus. E a partir desse processo, antes nós éramos escravos do pecado. Só que Cristo veio, espiritualmente falando, figurativamente falando. Cristo veio e pagou o preço da nossa carta de alforria como escravos. Ele nos comprou. E a partir daquele momento nós passamos a ser escravos dele. Ele pegou, furou a nossa orelha e colocou o seu nome, assim como antigamente fazia com os escravos. Ele nos tirou do império das trevas, da escravidão do pecado, e nos trouxe para a sua escravidão. É meio forte esse termo, mas é a realidade. Porque muitas vezes nós pensamos, ok, Jesus pagou os meus pecados, eu sou livre para fazer o que eu quero. Agora eu tenho liberdade. Não, você é escravo de Deus. E o escravo não faz os seus desejos. O escravo faz os desejos do seu dono. O escravo não fica alegre em fazer as suas
coisas, os seus desejos, mas a sua alegria está em cumprir as ordens do seu dono. O escravo não chega em casa depois de 12 horas de trabalho e vai fazer uma janta para ele. Mas ele vai, depois de 12 horas de trabalho, e faz uma janta para o seu dono. Depois que o seu dono come e vai se deitar, o escravo tem a permissão de comer dos restos do seu dono. Você é escravo de Deus. E quando nós pensamos que nós somos livres, não temos que dar satisfação a ninguém, que não devemos viver uma vida segundo as nossas vontades, nós não cumprimos o propósito que Deus nos criou. E por isso que a pregação se chama ambições. Lemos aqui em 1 Coríntios, Paulo nos dizendo que qualquer coisa que nós façamos, elas devem ser feitas para que Deus seja glorificado. Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados que choram, sofrem, padecem. E não retribuem o mal com o mal, mas retribuem o mal com o bem. Porque através dessa atitude, o vosso Pai que está nos céus será glorificado. Ou seja, Deus será glorificado através de nossas atitudes. E não nós. Porque eu poderia muito bem chegar aqui e falar, viu? Eu tenho um anel de teologia, eu tenho um bacharelado em música, me venerem, me adorem, porque eu sou bom, porque eu sei cantar, porque eu sei pregar, porque eu sei ler a Bíblia. Me adorem. Mas a glória estaria indo para mim. E a Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com ninguém. E ai daquele que quiser tomar a glória de Deus. Eu usei eu como exemplo. Mas é assim na nossa vida. Como eu disse, nós estamos numa fase de estabelecermos focos, metas, objetivos, de decidir o que iremos fazer durante o resto das nossas vidas, que é muito curto. E muitas vezes nós não paramos para pensar e perguntar o que Deus quer que eu faça para que Ele seja glorificado através da minha vida. Porque Deus criou os céus, a terra, o universo inteiro para a sua glória. Unicamente para a sua glória. E com nós é a mesma coisa, nós somos criação de Deus. Mas Ele quer que nós estejamos satisfeitos nele, para que nós possamos glorificá-lo. E para estarmos satisfeitos nele, devemos ter a consciência do preço que foi pago, daquilo que Ele fez por nós, da sua misericórdia infinita, que Ele teve para conosco. E Paulo, em 1 Coríntios, fala que tudo que nós fizermos deve ser direcionado para dar glória a Deus. Entenda que é tudo. Por isso que boas obras não salvam. Porque as boas obras não são feitas pelo mundo, não são feitas buscando glorificar a Deus, mas sim buscando glorificar o homem. Não é apenas pecado mentir, mas qualquer coisa que você faça e não glorifique, e não deixa Deus em exposição para ser glorificado, você está pecando. Um hospital
feito por mãos de pagãos, que não é feito para Deus, é mero esforço, em vão. Porque Deus não leva, não imputa como justiça. Porque não foi feito para a glória dele, foi feito para a glória do homem. A partir do momento que nós começamos a aprender de Deus, aprender o cuidado que ele teve de nós, aprender os seus desígnios para a sua igreja, que somos nós, nós vemos que o propósito de Deus antes da criação do mundo foi ser glorificado através de Cristo na vida daqueles que seriam salvos. O propósito da criação foi isso. Deus ser glorificado através da morte de Cristo, resgatando muitos para o seu celeiro.